Boa noite, pessoal. Boa noite a todos do Núcleo Espírita Plano Maior. Estamos aqui, Lúcia e eu, para mais um Evangelho e Orações de domingo. Vamos dar boa noite para quem já está chegando. Já estou vendo o pessoal aqui mandando um monte de mensagem para a gente. Quem já está aqui com a gente? O Reinaldo Pasqualini. Boa noite, Reinaldo. Tudo bem? Renato Manfred também já está aqui com a gente, dando boa noite para todo mundo. Boa noite para vocês aí também. Cláudia Carreira, dando boa noite. Cida Ormonde já está aqui também com a gente. Boa noite, Cida, tudo bom? Silvana Colombara. Oi, Silvana, boa noite. Já tem um pessoalzinho aqui. Dona Alda já está com a gente, seu Francisco também. Boa noite para vocês. Seu Olívio Batista está aqui com a gente também. Boa noite, seu Olívio, tudo bom? Como, pessoal, vocês passaram de domingo? Hoje, esse domingo foi um domingo bem agradável, temperatura boa, né, gente? Deu para aproveitar, né? Eu vi que, olha, a rua está lotada, todo mundo aproveitando o calor, todo mundo passeando. Isso que é bom. Eu odeio frio, gente. Se eu puder escolher, eu vou sempre para o calor. Então, para mim tá ótimo esse fim de semana, foi maravilhoso. A Beth também está aqui com a gente. Oi, Beth, boa noite, tudo bem? Vera Lúcia Tamasquilho também está aqui com a gente. Boa noite, Vera. Claudiomir, boa noite, Claudiomir. A Edna também está aqui. Oi, Edna, boa noite. Gláucia Lemos está aqui com a gente. Boa noite, Gláucia. Marisônia Mota, boa noite, Marisônia, tudo bom? Mari Galvão também está aqui, dando boa noite para vocês. Boa noite, Mari. Ela tá aí com vocês aqui do meu lado também, viu, gente? Estou vendo aqui, na minha diagonal aqui. A Cleusa Almeida está aqui com a gente também. Oi, Cleusa. Boa noite para você também, viu? Bernadette Marques. Boa noite para você, Bernadette. Leda Oliveira. Oi, Leda. Boa noite. A Elka também, que devia estar lá com o Reinaldo, né, Elka? Boa noite para você também, viu? A Cláudia está pedindo as orações. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais uma live. Vamos deixar uma boa noite geral aí para quem já deu boa noite, para quem vai vir chegando. Se sintam abençoados, abraçados aí. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite para o pessoal que vai assistir essa live em outro horário, às vezes não consegue acompanhar agora ao vivo, mas vai ver no dia seguinte, ou algum outro dia da semana. Então, se sintam também abraçados, a gente também pensa em vocês. Fazemos as lives com muito carinho para vocês também, viu, pessoal? Eu sei que às vezes o pessoal tem compromisso, não pode, domingo, né? É um dia que não é todo mundo que pode, não tem problema, isso vai ficar gravado, e aí vocês assistem à vontade em outro dia, tem lá no YouTube do Clóvis, está lá, fica lá no nosso Facebook também, do Núcleo, tá bom? Então, fiquem à vontade, vocês também estão aqui recebendo meu boa noite, aí todo mundo que vai assistir. Às vezes tem gente que está assistindo e que não mandou mensagem também, está com vergonha, a coisa de internet é uma coisa muito moderna, então também tem o meu boa noite para todo mundo aí, viu, gente? Deixa eu dar boa noite para quem já deu boa noite aqui, ó, Rogério Viviane, boa noite, já está pedindo as vibrações. Pessoal que precisa de vibração, não se acanhem, coloquem o nome aqui no chat. Sempre tem momento das vibrações pessoal do chat. Fiquem à vontade, tá bom, pessoal? E a gente vai fazer as vibrações certinhas para todo mundo aí que está precisando, tá bom? Não se preocupem. Não precisa ficar com vergonha. Pode encher o chat aí de nome que está precisando de vibração, não tem problema. Viviane Vassal, boa noite para você também, Vivi. Joaquim Quesada, boa noite, Joaquim. Ó, a Elquinha aqui comentando. Ó, e o pessoal do Reinaldo. O Reinaldo sempre com a turma dele, uma turma bem grande, né, Reinaldo? Ó lá, tá sempre por aqui. Pessoal, boa noite para toda a turma do Reinaldo aí, que às vezes vocês estão assistindo ou vêm assistindo em outro horário. Vocês também recebem o nosso boa noite. Tá bom? Gente, hoje a palestra é da Lu, tá bom? E a abertura vai ser dela também. Só estou dando esse boa noite inicial e vamos deixar a Lu com a abertura, com a prece de abertura. Depois eu venho para fazer vibrações e encerramento. Manda ver, Lu. Eu vou estar aqui do seu lado.
durante durante a abertura e na palestra eu te ponho como principal. Vamos ver, vamos lá. Tá, joia, vamos lá. Oi, gente, muito boa noite. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham passado um excelente final de semana aí, né? Que vocês tenham aproveitado mesmo. E hoje o tema que a gente vai abordar, ele tem uma importância muito grande, ele vai falar em vontade divina, né? E para a gente poder começar esse evangelho efetivamente, hoje é um dia muito importante, não só, né, por ser a nossa live, mas dentro da religião judaica, hoje nós temos também a comemoração do segundo dia do Ano Novo Judaico, né, da onde o nosso querido Cristo, né, o nosso Deus aqui, acabou nascendo também. Então, vou falar um pouco sobre isso também, sobre como isso tem a ver com a nossa palestra dessa noite. Mas eu vou começar fazendo uma pequena leitura bem interessante. Então é assim, o nome do texto que eu vou ler é Vivência. Habitualmente perdemos tempo em desgosto inútil, quando nos achamos em antagonismo com alguém ou vice-versa. Entretanto, vejamos. Os outros pensam segundo imaginam. Falam o que melhor lhes parece. Fazem o que lhes ocorre aos desejos. Abraçam o que lhes agrada. Adquirem o que estimam, valorizam o que mais amam, inclinam-se para aquilo que os atrai, vivem com quem mais se afinam, estão no caminho que escolheram, acham sempre que procuram. Isso, porém, não é novidade, porque todos nós padronizamos por diretrizes idênticas, agimos como somos e reagimos conforme a própria vontade na condução de nossos impulsos. A novidade é reconhecer que os outros e nós teremos inevitavelmente aquilo que fizemos. Alcançando a certeza disso, vale, acima de tudo, auxiliarmos-nos reciprocamente, sem queixas uns dos outros, de vez que nenhum de nós consegue aperfeiçoamento próprio, senão à custa de numerosas experiências. À frente da realidade, vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz e deixemos aos outros seu próprio dom de aprender e de viver. E assim vamos iniciando então o nosso evangelho nesse lar, nos nossos lares, e vamos assim inicialmente agradecendo por tudo aquilo que estamos recebendo de alguma forma, por todas as nossas possibilidades, por termos aqui chegado, né, hoje, nessa data de possibilidade de fazer uma oração, de estarmos juntos, de estarmos compartilhando muita luz e muito amor, agradecendo pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelo alimento em nossa mesa, por nossos trabalhos, por nossa saúde, por nossos aprendizados, agradecendo pela luz do Mestre Jesus. Que nessa noite, muito especialmente, estejamos prontos para ouvirmos aquilo que viemos buscar, que eu possa ser inspirada para levar a vocês, a cada um, aquilo que vocês tanto necessitam. E que nesse momento, então, na proteção dos nossos lares, na proteção do plano espiritual, na proteção do Mestre Jesus, que possamos estar atentos aos sinais, que possamos estar atentos às informações e que possamos, então, com as mentes atentas, com o corpo relaxado e com muito amor no coração, iniciando o Evangelho desta noite. Que assim seja. Então, vamos lá, minha gente, né? Vamos falar um pouco, então, sobre o que veio nos trazer efetivamente nessa noite, né? Falando um pouco sobre a vontade divina. Eu estava falando um pouco, né, sobre a questão de hoje, independente de qualquer coisa, também ser uma comemoração do segundo dia, né, do Ano Novo Judaico, da qual o nosso Mestre Jesus veio como herança cultural, né? E uma das coisas muito importantes que nos foi deixado, e hoje pensando, né, fazendo essa reflexão sobre a vontade divina, uma das coisas muito importantes que a gente aprende no dia de hoje, né, ou pelo menos na passagem do ano, hoje estamos considerando aí 5.700 e, se eu não me engano, 90 anos, né, são muitos anos, nós estamos aqui em 2023 da era cristã, né,
E dentro desse processo, o que tem de muito importante na liturgia deste ano novo, né? Pensar que que o nosso rei acima de todas as coisas seria Deus, né? A vontade divina de Deus. Nesses dias de hoje, nós estamos, vamos dizer, na balança dos juízes divinos, né? É quando a gente se prepara por essa semana, onde na próxima semana a gente entra no dia do perdão, que seria o que a gente chama de Yom Kippur, né? O nome do judaico do ano novo é Rosh Hashanah, quer dizer que é a cabeça do ano, e daqui a 7 dias nós temos o Yom Kippur, que é o dia do jejum, né? Os judeus fazem 24 horas de jejum, considerando a remissão dos pecados, né? A remissão dos pecados, e onde a partir do pôr do sol, das 24 horas depois, escuta-se um shofar, que seria como uma espécie de um berrante, né? Onde é feito essa ligação com o divino, né? E por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque quando se trata de falar da vontade divina, dentro já, né, da era cristã, e aonde a gente tem aí o nosso Pai Nosso, né, a gente diz o quê? Que seja feita a vossa vontade. E aí a grande questão é que vontade é essa, né? Porque nem sempre a vontade divina é a mesma vontade daquela que a gente tem, né? E voltando um pouco para essa história dessa herança judaica, quando a gente vai pensar na questão dessa ligação com Deus, né? Desse divino que nos trouxe a vida, desse divino que nos trouxe ao momento que a gente está vivendo, a gente tem um entendimento de um Deus onipotente, onipresente e onisciente. O que significa isso? Que é um Deus, né? Que é esse nosso Pai, que nos cuida, que está o tempo inteiro perto de nós, que olha de nós, mas que não é corrompível. Ou seja, a gente não compra a vontade divina. E nós, assim, de certa forma, aqui encarnados, a gente tenta fazer algumas negociações, né? Assim, com o Mestre Jesus, com Deus, algumas negociações no sentido assim, se eu fizer isso, acho que eu posso receber aquilo, né? Se eu me comportar direito, se eu não mentir, se eu não roubar, que são os 10 mandamentos, né? Voltando um pouco, né, para essa época aí, quando Moisés subiu lá na montanha, isso já é uma outra época, né? E já é Páscoa judaica, né? Que ele trouxe os 10 mandamentos, e que são os mandamentos universais, né? Não matar, não roubar, não prejudicar o outro, não adulterar, ou seja, uma série de mandamentos que compõem a ética do ser humano, né? Então, quando fala que esse Todo-Poderoso é não corrompível, a gente está falando que não tem negociação sobre certo ou errado. O certo ou errado é aquilo que se faz no sentido de ter uma ética pessoal e uma ética de convivência. E se a gente vier um pouco, né, para essa questão do que o Mestre Jesus vai nos trazer, como é que é essa ética, como é que é essa convivência, como é que é a não corrupção, né? Porque se corromper é trocar situações, é receber alguma coisa para fazer outra coisa. Vamos colocar assim, a grosso modo. E aí, assim, como é que é a nossa vida diária, como é que a gente se coloca à disposição desta troca? Porque quando a gente coloca lá, que a gente reza a oração do Pai Nosso, que nos equilibra, que nos traz, né, para uma vida de equilíbrio e decência, vamos colocar assim, no momento onde a gente está muito tumultuado com as nossas histórias, em que a gente fala que seja feita a vossa vontade, que vontade é essa, né? Que momento é esse que a gente está vivendo? Particularmente, dentro da nossa trajetória terrestre, a gente vem para fazer o quê? Né? O que a gente vem para aprender? Né? A gente não está a passeio, a verdade é essa, né? Quando a gente reencarna, a gente não está aqui passeando, a gente não está aqui só para se divertir, a gente não está aqui só para trabalhar, a gente não está aqui só para estar em família, a gente vem para fazer uma série de coisas que vão fazer parte do nosso aprendizado, né? Que vão fazer parte da nossa evolução, que vão fazer parte daquilo que a gente veio aprender. E aí parece que dentro dessa perspectiva a gente acaba fazendo parte do que deveria fazer, né? Então, ou a gente só trabalha, ou a gente só se diverte, ou a gente só quer ganhar dinheiro. E aí, gente, a nossa vida, ela é uma mescla de todas as coisas, né? Para que seja feita essa vontade do divino, a gente precisa estar à disposição do crescimento.
E aí eu fico pensando muito dentro, assim, desse estudo, para eu poder estudar o que eu ia falar no dia de hoje, me veio muito fortemente assim, que situações que a gente vê e que a gente entra sem julgar, né? Que situações que a gente percebe que não fazem parte de que a gente possa mudar alguma coisa, né? Toda vez que a gente entra numa situação onde a gente se dá o direito e dá o direito ao outro de que tudo seja novo, quando a gente não entra já com as respostas na mão, quando a gente já não entra com as pedras na mão, quando a gente já não entra entendendo que tudo pode ser uma coisa muito nova, a gente começa a entrar num outro raciocínio de vida. Por que não entrar nas situações entendendo que tudo pode ser novo? Sem julgamento, né? Sem colocar na frente situações onde eu ponho o meu ponto de vista na frente. Eu acho que esse é um dos exercícios mais difíceis que a gente tem na nossa proposta de crescimento, porque sempre nós temos opinião sobre tudo e faz parte de nós seres humanos aqui. Agora, em que medida a gente se propõe, e aí voltando um pouco, né, para o peso da balança que a gente está sendo julgado aí nesse momento pelo divino, né, onde nossa história do ano vai ser pesada na balança, né, da ética e da justiça. Onde é que a gente aprendeu a entrar com uma mente nova, né, com uma mente aberta, com novas possibilidades e com novos crescimentos, né? Então, toda vez que a gente se coloca, né, se propõe a não julgar, a gente imediatamente tem que deixar de lado tudo aquilo que a gente pensa, gente. A gente tem que deixar de lado os nossos pré-conceitos, como a palavra já fala, a gente tem algum conceito sobre alguma coisa. E quando a gente tem algum conceito sobre alguma coisa, a gente não se abre para coisas novas. E cada vez que a gente não se abre para coisas novas, a gente vai ficando cada vez mais endurecido frente à vida, porque a gente acaba entrando num processo de entender que só aquilo é verdadeiro. A nossa verdade é única. A gente não se dá a possibilidade de se abrir para o novo e não dá a possibilidade aos outros que convivem conosco de também ser diferente daquilo que a gente espera. Então, dentro disso, esse não julgamento também vem de encontro à aceitação, né? Então, aceitar que as coisas são diferentes é um outro exercício muito difícil depois do não julgar, né? Aceitar e desapegar. Então, que desapego é esse? O desapego sobre as nossas coisas, né? Que a gente possa ficar raciocinando sobre que coisas que eu estou preso. E quando a vontade divina se apresenta de verdade, né? Quando ela se coloca dentro daquilo que a gente veio fazer, muitas vezes acaba tendo o quê? Uma revolta, uma não aceitação. Por que justamente comigo? Eu faço tudo direitinho, por que que isso está acontecendo comigo? Esquecendo que nós temos várias encarnações aí passadas, onde várias delas a gente está aqui para resgatar algumas questões. Mas muito especialmente pensando no seguinte, como efetivamente eu posso me abrir para entender que o que eu estou passando nesse momento faz parte, talvez, de eu aprender. Não seja uma coisa muito boa, às vezes até uma própria doença, às vezes né, perder pessoas importantes, às vezes pessoas que precisam ir embora da nossa vida, às vezes relacionamentos. Então, o que significa? Por que isso está acontecendo? Então, quando a gente se coloca à disposição de que eu devo estar aprendendo alguma coisa com isso que está acontecendo, eu me abro, eu me permito entender que a vontade divina está se manifestando. Porque, gente, eu acho que assim, 90% das vezes e das coisas que a gente pede, né, nas nossas preces para Deus, a gente pede segundo a nossa referência. Então, eu queria pedir que aquela pessoa acontecesse aquilo com ela, eu queria pedir que essa pessoa voltasse para mim, eu queria pedir que um filho não fosse embora, eu queria pedir que aquele emprego fosse desse jeito. Gente, não seria talvez mais, uma coisa mais crescente, mais madura, a gente pedir coisas que nos fortalecessem para aquilo que precisa acontecer para a gente? Então, como que a gente, né, se fortalece? Então, a gente pedindo que efetivamente a gente possa ter forças para superar as nossas limitações, que a gente possa ter força para entender que aquela situação não aconteceu como eu queria,
que eu possa ter coragem de superar as minhas dificuldades, que eu possa ter mais humildade para escutar o que os outros estão falando, muitas vezes até pode nem ser que a gente acha que seja bom para nós, mas que as pessoas falam para nós porque elas acham que é o melhor para nós, né? Que a gente tenha humildade para receber e agradecer. Porque a gente também tem uma coisa, né? Muitas vezes a gente é muito fácil para nós doar, né? Fazer as coisas de doação, né? E quando é que a gente consegue receber? Porque doar é fácil, sabe por quê? Porque a gente fica credor do outro, né? Quando a gente doa alguma coisa nossa, quando a gente faz alguma coisa para o outro, a gente fica credor. E aí, o que acontece? Quando alguém faz alguma coisa para nós, a gente fica credor do outro. Então, como é que a gente se coloca à disposição de dar e receber, né? Isso tem muito a ver com a nossa humildade também, de forma geral. Como é que a gente aceita um elogio? Por exemplo, muitos de nós, isso eu já consegui superar também, mas eu ficava muito envergonhada de receber um elogio de alguma coisa legal que eu tivesse feito e que eu entendia que era minha obrigação fazer, né? Hoje eu já entendo que sim, que eu fico grata por receber o elogio. Por exemplo, receber um presente, né? Às vezes a gente, ou no aniversário, ou alguém resolve dar algum presente para nós porque acha que está com vontade de dar algum presente, uma flor, um chocolate, e em vez da gente agradecer, a gente fala, não precisava. Como não, gente? Se a pessoa se dispôs a dar, precisava sim. Por que não receber, agradecer e ficar feliz com isso? Um elogio, né? Nossa, né? Eu nem mereço esse elogio. É claro que merece. Quando as pessoas dão um presente para mim, a pessoa fala assim, eu espero que você goste, né? No aniversário, assim, né? Espero que você goste. E a minha resposta é, com certeza eu vou gostar, porque você deu pensando em mim. Então, assim, isso é uma coisa que eu fui também trabalhando comigo, né? É de estar aprendendo, dar e receber com humildade, né? Então, quando a gente vai fazer as nossas rogativas aí para os nossos amigos espirituais, quando a gente vai se colocar à disposição de alguma coisa, a gente precisa entender também, é muito importante, né, que a gente possa entender qual que é o nosso papel nessa aceitação. Então, muitas vezes, a gente pede, por exemplo, eu queria muito ter um emprego muito bom. Mas o que é um emprego bom? É um emprego que nos faça aprender, né? Ou um relacionamento muito bom, né? Ou aquela pessoa que seria ideal, é alguém que vai fazer a gente aprender a nossa lição, ou que vai estar dentro dos meus parâmetros pessoais daquilo que eu gostaria. Então, tudo isso, gente, tem a ver com aquilo que a gente entende como a vontade divina, né? Tem a ver com as coisas que nos acontecem e que a gente não compreende por quê. Porque nós ainda estamos aqui em evolução, estamos aprendendo, né? E eu penso que toda vez que a gente pede que alguma coisa seja de algum jeito, eu muito penso assim, que o que vier que eu possa receber com amor e compreensão, né? Porque se eu vou pedir, eu vou me preparar para esse pedido. Então, que pode não ser o que eu esperava que fosse. Então, às vezes eu peço um bom emprego, mas um emprego que eu vou trabalhar sábado, domingo, à noite, que não tem hora, que seria um emprego que eu tenho que aprender. E aí eu falo, mas não era esse que eu queria. Mas você determinou o que você gostaria ou precisava, né? Ou eu gostaria de ter uma casa ou um carro. Isso são coisas materiais, a gente acaba adquirindo do jeito que a gente quer. Mas e as coisas espirituais e emocionais? Como é que a gente pede? Como é que a gente se coloca à disposição? Porque também lá tem no Evangelho uma parábola, né, que diz assim, pedir e recebereis, né? E aí dentro desse pedir e recebereis, o que eu peço? Eu vou receber exatamente o que eu pedi, dentro da vontade do meu aprendizado, dentro daquilo que em algum momento eu precisei colocar à disposição dessa vontade divina, porque afinal de contas, gente, o plano espiritual e Deus sabem muito mais do que a gente precisa do que a gente mesmo, né? Porque a gente só vai querer aprender ou fazer aquelas coisas que aparentemente nos parecem melhores, e que no fim das contas nem são, né? Então, muitas vezes, é uma coisa bem material, né? Muitas vezes acontece de, por exemplo, a gente sair de casa e pegar um baita trânsito e não conseguir ir para o caminho que a gente iria.
E aí, na verdade, foi até um atraso que foi cometido de nos evitar até uma tragédia, alguma batida de carro, alguma ponte que caiu. Outra coisa interessante, quando às vezes a pessoa deixa de tomar um avião, ela estava predestinada a viajar, né? Ela estava com o horário marcado, por alguma razão ela atrasou, e o avião saiu, e a pessoa chegou no aeroporto atrasada, já mortificando e brigando, achando ruim, e o avião cai, né? Isso são situações, por exemplo, de desencarne coletivo, que naquela hora não era para a pessoa ter ido. E aí ela vai ficar praguejando porque ela perdeu o avião, porque não deveria ter sido daquele jeito. Tudo bem que eu usei um exemplo assim, meio radical, mas isso, gente, no nosso dia a dia. Então, assim, o nosso aprendizado é feito de muitas coisas muito pequenas, assim, para nós, né? Que parece que a gente não está sensibilizado para elas. Parece que a gente não se coloca à disposição de perceber que se alguma coisa está diferente do roteiro que a gente traçou, é porque daquele jeito vai ser melhor. São as intercessões divinas que a gente fala, né? Então, muitas vezes a gente vai fazer, por exemplo, um casamento. Quanto tempo que as pessoas não planejam para fazer um casamento, né? Então, anos a fio, e paga buffet, e paga casamento, e experimenta roupa, e, né, convida pessoas, né? E por alguma razão, planejou durante todo esse tempo e alguma coisa não deu certo. Pronto, aí a vida que acaba porque as coisas não foram do jeito que tinha que ser, não, porque provavelmente foi essa a melhor forma de ser. Então, dentro desse raciocínio, gente, eu convido vocês a refletirem um pouco sobre, assim, o que é que eu realmente me coloco à disposição de receber. O que eu me coloco à disposição de aprender, né? Como eu me coloco? Então, hoje, eu gosto muito de falar de voluntariado, porque, assim, o voluntariado é uma coisa que faz tão bem para nós, né? Quem é voluntário ganha muito mais do que quem está sendo, vamos dizer, cuidado por nós de alguma forma, né? Porque eu acho que, assim, que quando você se doa, gente, você se dá a oportunidade de doar o seu melhor. E o seu melhor, aquela parte de você, além do amor, né, que você faz, que a gente faz as coisas, você também se permite ser um pouco melhor dentro dessa humanidade, de fazer um mundo melhor. O voluntariado, seja ele de que forma for, até uma avó que fica com o neto, até alguém que cuida de um doente da família, até os voluntariados externos que a gente faz mesmo, aí no centro a gente faz voluntariado. Voluntariado, gente, é uma coisa que faz, uma situação que faz com que a gente cresça tanto por dentro, ela faz com que a gente sinta tão dentro dessa vontade divina, porque a gente está como voluntário, a gente faz com boa vontade, mas a gente não tem ideia de quantas pessoas que a gente consegue, ou de quantas situações, ou de quantos espíritos a gente consegue ajudar com essa boa vontade em aplicar, né? Então, às vezes eu estou dando aula, né? Eu sou professora e alguma coisa que eu falo, já ouvi isso em sala de aula, isso me deixa tão fortalecida para a vida, né? A pessoa fala assim: você falou uma coisa que me deixou assim tão pensativa que a minha vida mudou totalmente. Porque aquilo que você falou me tocou diretamente ao coração. Eu falei: mas o que eu falei para você que foi tão importante, né? Ela falou: uma situação que eu tinha, que você colocou o seu, né, dentro do processo da aula, e aquilo me tocou de tal forma que me mudou como pessoa. Então, gente, às vezes como voluntário a gente não faz ideia do bem que a gente faz para o outro, porque a gente faz com o coração, a gente faz com amor, não esperando nada em troca, né? A gente faz porque a gente entende que essa seja a vontade divina também. E aí vindo um pouco para o tema, né? Eu faço porque eu acho que está dentro da minha trajetória kármica, está dentro daquilo que eu quis fazer, que talvez em algum momento das minhas outras encarnações eu não fiz. Talvez porque eu deixei passar, talvez por conta da minha arrogância, da minha falta de humildade, da minha soberba, talvez por não saber ter lidado com dinheiro no passado, talvez por não ter tido saber lidar com relacionamentos no passado, talvez por conta de um monte de coisa, mas o que importa é que agora eu resolvi fazer. E eu convido vocês a fazerem a partir de agora, porque agora é o momento certo. Agora a gente fala, é um novo dia de um novo tempo, aproveitando o ano novo, né? Isso é uma coisa que a gente fala no ano novo, né? Cada dia é um novo dia, gente. Cada dia é um novo tempo, cada dia é uma possibilidade de crescer e aprender.
E cada dia é um dia de cumprir aquilo que a gente veio fazer em termos divinos, né? Cada dia a gente acordar e dar esse nosso melhor, né? Antes de dormir, gente, eu sempre falo isso, vou falar sempre, antes de dormir, faça uma prece, pede para o plano espiritual te levar para onde for necessário para trabalhar, faça o trabalho espiritual. Tantos de nós, né, encarnados, podemos doar tanto do nosso ectoplasma e da nossa vontade ao dormir. O nosso corpo físico está doendo, mas a gente está dormindo, mas a gente está indo para o plano espiritual ajudar com aquilo que a gente tem de melhor. Às vezes pode ser um resgate, pode ser uma companhia, pode ser uma aula, pode ser, enfim, precisam da nossa energia. Porque, gente, quando a gente fizer isso, e pedindo sempre a proteção para sair e voltar, que a gente vai levantar de manhã totalmente pleno, porque a gente se propôs e se colocou à disposição desse divino, né? A gente se propôs a fazer o que todos nós temos que fazer de qualquer forma. E sabe por quê? De novo, eu sempre falo isso. Eu acho que na repetição um dia vai entrar na cabeça das pessoas. O plano que a gente está aqui é o mesmo que o plano que a gente vai estar. A dimensão é que muda e o corpo físico, né? A nossa carne aqui, nosso presente momento. Porque o plano é diferente, porque, né, na hora que a gente desencarna, a gente não tem esse corpo que tem o ectoplasma. Mas as nossas atitudes vão ser as mesmas, porque o nosso perispírito, o nosso espírito, ele vai estar levando a nossa história. E aí a gente vai estar continuando simplesmente aquilo que a gente fez aqui. Então, se a gente tem pensamentos menos felizes, eles vão continuar menos felizes, só que no outro plano é mais difícil, porque aqui, quando a gente está no momento menos difícil, a gente corre para o corpo e, né, está aqui no corpo de carne, nem todos os perturbadores, nem sempre os perturbadores conseguem chegar. Mas quando a gente está no outro plano, a gente está totalmente aberto a esse outro lugar. Então, se a gente se habituar a fazer a prece, se a gente se habituar a dar o nosso melhor, se a gente se habituar a pedir aquilo que nos dê forças para continuar e não pedir as coisas prontas. E aí vem sempre aquela história, né? Se eu pedir paciência para Deus, para o Mestre Jesus, ele vai dar provas que nos façam desenvolver a paciência. Se a gente pede que possa nos dar tolerância, a gente vai passar com pessoas ou com situações que a gente desenvolva a tolerância. Então a gente recebe a semente para desenvolvê-la. Então a gente não vai ter o produto pronto, gente. Feliz ou infelizmente, a gente está aqui para aprender isso. Então, toda vez que a gente pedir alguma coisa pronta, lembra que a gente vai receber a força para conseguir conquistar essa coisa que a gente precisa desenvolver, né? Se a gente vai precisar ter mais humildade, que a gente vai pedir mais humildade, então a gente vai ter situações que a gente vai ser obrigado a desenvolver humildade. E lembra sempre que todas essas coisas, características que a gente precisa estar desenvolvendo, elas estão dentro da nossa casa, né? Os nossos maiores professores estão dentro de casa e com a nossa convivência. Então aproveite esse momento com toda a intensidade, porque afinal de contas hoje nós estamos comemorando Ano Novo, da onde Jesus nasceu, né? A gente está aí pesando nossos atos, e segundo o calendário cristão, nós estamos num dia muito importante para produzir coisas boas e coisas novas. Então, a minha reflexão de hoje fica como pensar nas bênçãos divinas, pensar naquilo que a gente pode fazer de melhor, e que a gente possa se colocar à disposição da nossa mudança e da nossa reforma íntima. Então, fica a reflexão da semana. Uma excelente noite para vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. E a gente se vê na quarta-feira, para quem for no centro, para quem for assistir a live, ou no próximo domingo. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, que vocês possam, enfim, comemorar essa semana com muita luz. Tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Agora o Thales aí vai entrar para fazer vibrações para todos nós, para todos os amigos que estão aí no nosso chat, e eu vou deixando então vocês por aqui para esse momento. Estou aqui, Lulu. Pessoal, eu estou assistindo aqui a live na televisão, então se der um áudiozinho, vocês podem reclamar no áudio, tá bom? Porque eles podem dar um ecozinho. Porque a
a Belinha aqui, o pessoal está aprendendo aqui, está participando junto do nosso estudo aqui. Que bonitinha. Então vamos lá. Gente, vamos para as nossas vibrações. Antes da gente começar as vibrações, eu vou dar boa noite para quem ainda não dei, que aí a gente entrou lá na palestra e eu não dei boa noite para todo mundo. Então, a Daiane Mello, que deu boa noite para a gente. Oi, Daiane, boa noite para você, viu? Para Laura, boa noite, Laura. Para Bárbara Jamusso, que está aqui com a gente. Boa noite, Bárbara. Michele Delgado também está aqui com a gente. Ana Cláudia Ábido, boa noite para você também, Ana. Vamos ver quem mais está aqui. Maria de Lourdes Vassal também deu boa noite para a gente. Estou devolvendo aí um boa noite muito carinhoso para você. Paulo Belan, Paulo, boa noite para você também, viu? Solange Azevedo, boa noite para você também, Solange. A Michelle já tinha dado. O pessoal está pedindo vibração, vamos fazer a vibração. Fernanda Alves. A Ana Paula Borges, boa noite para vocês duas, viu, gente? A Ilza também está aqui com a gente. Oi, Ilza, boa noite. Vamos ver aqui se tem, mas já dei para todo mundo. Acho que agora sim tem. O pessoal está te elogiando a sua palestra, Lulu. Como sempre, maravilhosa. Parabéns. Aqui vários elogios para você, viu, Lu? E aí eu vou para nossa vibração. Pessoal, colocar os copinhos para fluidificar. Quem ainda não colocou, 30 segundos. Dá tempo, hein? Corre lá. Corre lá. 30 segundinhos, pessoal. Já tinha colocado o banner aqui embaixo, tá vendo? Para vocês não esquecerem. Mas se esqueceu, não tem problema. A gente deixa 30 segundinhos aí. E vamos lá para as nossas vibrações. Já deu? Vamos lá, gente? Então, tá bom. Então, acho que já deu aqui. Então, vamos lá, pessoal. Começar as nossas vibrações aqui. Deixa eu pôr eu aqui, Lulu. Você fica à vontade aí. Pronto. Estou aqui com o nosso Mestre Jesus aqui do lado para nos abençoar sempre aqui. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Aproveitar para ir se acomodando na cadeira, no sofá, onde estamos assistindo a nossa palestra, para que a gente possa fazer vibrações maravilhosas para aqueles que mais precisam. Esse é o nosso momento de voluntariado, nosso momento de doar nosso amor, nosso pensamento positivo, vibrações positivas e maravilhosas. Nosso momento de caridade deste domingo. Então vamos lá. Vamos começar vibrando por todo o universo. Essa semana aí, o pessoal tem discutido muito essa questão de vida em outros planetas, não é? E não há como negar que existe, né, gente? Às vezes são outras dimensões, a gente sabe muito bem que espíritos habitam outros planetas. Então, a gente tem que vibrar também por eles, além do nosso planeta aqui. Então, vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Onde quer que eles estejam, seja a 1 dia-luz de distância, a 1000 anos-luz de distância, não importa a distância, o nosso pensamento, a nossa vibração vai chegar neles com muito amor, muita paz de Jesus, muita força, para que eles possam ser protegidos e abençoados. Então, vamos vibrar por toda a vida inteligente no universo. Vamos vibrar pelo nosso próprio planeta, o planeta Terra, que os dirigentes das nações, através do diálogo da diplomacia, cheguem à paz mundial. Que esses países, essas nações que estão em conflito armado, principalmente a Rússia, a Ucrânia, a Síria, Líbia, entre outros que estão em constante conflito armado, que possam receber Jesus no coração, possam ser intuídos, iluminados, orientados, para que a população humana, os seres humanos que mais buscam é a paz mundial, para que esses conflitos cessem o mais brevemente possível.
para que nós possamos ajudar principalmente os civis, os inocentes, que sofrem muito com esse tipo de conflito armado. Eles possam ser iluminados também, abençoados, receberem muita vibração positiva, mas que os conflitos possam cessar. Que esse é o principal objetivo. Vamos vibrar agora pela nossa nação, pelo nosso país, o Brasil. Que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam tomar as melhores decisões para a maioria da população, principalmente a população carente, aquela população que passa necessidade, aquela população que tem uma condição social mais frágil, mais vulnerável. Nós sabemos que o Brasil não é um país de primeiro mundo, é um país que ainda tem fome, ainda tem miséria. Então, nós temos que vibrar para que os dirigentes tomem as melhores decisões para resolver esses problemas. Reduzir, dentro do possível, a desigualdade, mas que, principalmente, que o país possa crescer, que o país possa se desenvolver. Porque é através do crescimento do país, a oportunidade de emprego para todos, que nós vamos solucionar essas questões. Então, vamos vibrar para os nossos dirigentes. Vamos vibrar agora pelas delegacias, pelas prisões, pelos nossos irmãozinhos encarcerados. Aqueles irmãozinhos que cometeram seus erros perante a lei dos homens e que vão pagar seus erros, privando de sua própria liberdade. Que eles possam ser iluminados por Mestre Jesus e que eles possam se arrepender de seus erros, cumprir suas penas em paz e que eles tenham consciência que eles terão que cumprir depois perante as leis de Mestre Jesus, as leis do plano espiritual, as leis de Deus. Então, que eles se arrependam o mais brevemente possível e tentem, na medida possível, se tornar pessoas de bem, para que possam cumprir suas penas e voltar a conviver em paz com a sociedade, para aí começar o início amenizando os seus karmas, amenizando as suas dívidas desde já. Vamos vibrar agora pelos hospitais, casa de saúde, onde houver um leito de dor, que esses irmãozinhos possam receber o milagre da cura, que Jesus possa orientar os médicos, enfermeiros, para promover o melhor tratamento, o tratamento mais adequado. E sabemos que cada corpo responde de forma diferente ao tratamento. Cada sistema responde diferente. Alguns tratamentos funcionam melhor com algumas pessoas, outros com outras pessoas. Então, que os médicos também possam ser iluminados e intuídos ao melhor tratamento. E que esses irmãozinhos que estão nos seus leitos encontrem a cura, recebam muita saúde e possam deixar o seu leito de hospital o mais brevemente possível, voltando a conviver com plena saúde ao lado de seus familiares. Vamos vibrar agora pelos idosos, por aqueles irmãozinhos que já estão na melhor idade, que já estão aposentados, que estão aproveitando os seus anos de descanso após terem feito muito pela sociedade, terem produzido bastante com seu esforço, com seu trabalho, que estão no merecido descanso. Que eles possam aproveitar seus últimos anos da melhor maneira possível, gozando da melhor saúde possível. Que eles possam ser ajudados, bem cuidados, bem tratados pelos seus familiares, pelos asilos que eles estão, ou albergues, ou casas de repouso, perdão, mas às vezes estão na casa familiar, às vezes até moram sozinhos, mas recebem algum apoio, tem que cuidar. Então, que esses irmãozinhos possam estar bem abençoados e possam aproveitar seus últimos anos com a melhor saúde possível. Por todas as crianças, desenvolver, ter oportunidade de frequentar a escola,
ter oportunidade de, através do ensino, da educação, ter a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer essa doutrina maravilhosa, Jesus, para que possam. Vamos ir para agora pelos nossos irmãozinhos, que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, eliminando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência psicológica. Que esses irmãozinhos possam aceitar o tratamento quando necessário, né? Mesmo que às vezes ele possa ser familiar, no tratamento, mas que eles possam aceitar e que possam voltar a conviver com seus familiares, livres de todos os. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos moradores de rua, pelos desabrigados, pelas ONGs e pelos albergues que os auxiliam. Irmãozinhos têm oportunidade de um prato de comida, que esses irmãozinhos têm oportunidade de uma cama, têm oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que eles aceitem ser ajudados, que eles possam, para a vida de morador de rua, possam ser acolhidos por seus familiares, muitos mudaram de cidade, algum problema de saúde, algum problema de memória, e possam estar perdidos. Os irmãozinhos possam ser encontrados dessa vida de morador de rua, possam ser acolhidos e deixem o mais brevemente possível essa dura vida de morador de rua. Agora, por aqueles irmãozinhos que têm uma necessidade de saúde, né, mal de Alzheimer, HIV positivo, tipos de câncer, tratamento especial de saúde, aqueles irmãozinhos com problemas, dificuldades mentais lá, tem muito por aí, né? Excesso de ansiedade, pressão alta, todas essas doenças crônicas, essas doenças que têm um tratamento mais longo, que também precisam, que não é um tratamento que vai interna em uma semana tá bom, não. São doenças que precisam de praticamente contínuo, né? Aqueles irmãozinhos que têm dores nas juntas, aquelas dores que não passam com remédio, ameniza, mas que muitas doenças que não têm cura. Vamos fazer uma vibração muito especial, que precisam aí de um tratamento contínuo, de muita saúde, de forma contínua. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças. Que eles possam ser encontrados pelas autoridades e possam voltar a conviver com seus familiares o mais brevemente possível. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos que não estão mais aqui encarnados, pelos nossos irmãozinhos desencarnados, que estão aqui conosco no nosso plano, mas não na forma carnal, né? Esses irmãozinhos que precisam de muita luz, que precisam talvez de um resgate, né? Que estão ali sofrendo por estarem assim perdidos numa situação que não se encontram, que eles lembrem de orar, que eles lembrem de pedir, e mesmo que eles não lembrem, estamos aqui orando por eles e pedindo por eles para que eles possam ser resgatados, serem iluminados, encontrarem um caminho de uma colônia. Vamos agora, meus irmãos, pedir para os nossos queridos companheiros, pelos nossos irmãos mais próximos, nossos colegas familiares, cujos nomes estão aqui no chat,
aqueles que pediram aqui no chat, colocaram seus nomes, para colegas, para familiares e para si mesmos. Cada um sabe do mais o que precisa. Então vamos pensar nesse irmão que está precisando, mandar para ele todas as vibrações positivas, todos os sentimentos de amor e todos aqueles sentimentos que cada um realmente está necessitando neste momento. Essa maravilhosa, para cada um precisa. Vamos vibrar também pelos nomes que estão na caixinha de vibração lá no centro, tanto na sala de cromoterapia, como na sala da entrada, por todos aqueles que estão com os nomes lá, que estão precisando de mais saúde. Vamos pedir por aqueles que estão precisando de mais emprego, de um emprego novo, ou que precisam trocar de emprego, ou estão desempregados. Muita vibração para todos esses irmãos. E não podemos deixar de vibrar, meus irmãos, para nós mesmos. Vibrar para a nossa casa, que precisa sempre de higienização. Então, que a luz branca de Mestre Jesus entre pelas paredes e janelas, limpando e higienizando todos os ambientes, deixando uma bolha protetora, uma camada protetora, para que nossa casa seja cada vez mais um ambiente harmônico, um ambiente de paz, um lar de Mestre Jesus. Que deixe do lado de fora todo o mal, deixe do lado de fora os nossos obsessores, que pelo menos em casa nós possamos ter uma paz e harmonia. Então, meus amigos, agora eu quero agradecer. Agradecer a todas as correntes maravilhosas que trabalham conosco. Corrente azul, corrente dos franciscanos, dos hindus e egipcianos. Corrente Sagrado Coração de Maria. Corrente das crianças, corrente das moças, dos médicos, dos enfermeiros e todas as outras correntes que estão sempre conosco, que fazem parte dessa corrente de amor de Mestre Jesus, estão sempre nos iluminando, nos intuindo, nos protegendo, para que nós possamos continuar nessa seara bendita, maravilhosa. Agradecer a todas as correntes, corrente Dr. Alberto Seabra também, Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre conosco aqui. E é isso, meus irmãos. Vamos agradecer sempre, trazer aqui a Lu de volta. Cadê a Lu? Aqui.